Graça e paz, queridos! O Edson Barbosa, criador do método Aprendendo com a Bíblia. No vídeo de hoje estaremos respondendo uma pergunta do aluno do método, a qual nos fez no dia de hoje. Ao término do trabalho, ele nos fez uma pergunta concernente ao livre-arbítrio. Pois bem, a expressão livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Nós não iremos ver lá de forma escrita essa expressão livre-arbítrio, mas Deus deu ao homem a capacidade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. E o que seria de fato essa expressão livre-arbítrio? O livre-arbítrio, na realidade, é a capacidade de tomada de decisões por conta própria. É a capacidade de escolha como o homem quer agir e quer também se comportar. Pois o próprio Deus deu essa autonomia a Adão. Pois quando Deus colocou Adão, formou Adão, criou Adão e colocou ele ali no jardim, Deus deu a ele a capacidade de escolha. Por quê? Deus havia dado-lhe uma ordem que não comesse do fruto do conhecimento. Podia comer de todos os frutos, menos do conhecimento. Pois, se Deus assim não tivesse dado a Adão esse livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha, Adão nunca teria comido do fruto proibido. Deus foi lá e deu esse poder de escolha, de se comer ou não comer, e a Bíblia nos diz que Adão comeu desse fruto. No termo teológico, o livre-arbítrio é o poder que temos de tomar uma decisão, esse direito de tomarmos uma decisão, sem sermos obrigados a escolher uma determinada opção. Ou seja, Deus nos formou, mas nunca nos obrigou a adorá-lo, a servi-lo, a respeitá-lo. Não, ele nos deu esse poder de escolha, se queremos adorar ele ou não adorar, servi-lo a ele ou não servi-lo. Pois o livre-arbítrio significa, melhor dito, não significa que podemos fazer coisas erradas sem pagar o preço. Essa tomada de decisão para o errado ou certo, geralmente há uma consequência. E houve a consequência para Adão. Ele pagou o preço por conta de uma escolha a qual ele havia tomado. E a escolha foi desobedecer a Deus. Ou seja, lá em Deuteronômio, no seu capítulo de número 11 e o versículo de número 26, escrito está: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Veja só, Deus sempre deu ao homem esse poder de escolha que é chamado de livre-arbítrio. Isso mesmo, isso existe e sempre existirá. Todas as pessoas são influenciadas por muitos fatores, mas esses fatores não pode tirar o nosso poder de escolha para fazer o certo ou o errado, para vivermos uma vida de bênção ou de maldição. Portanto, os seres humanos não são robôs, mas sim seres capazes de tomar decisões. Deus não nos criou para sermos robôs, para ser controlado, guiado por Ele, para fazermos o que Ele quer. Não, mas a partir do momento que nós se disponibilizamos, escolhemos em servi-lo, em adorá-lo, sim, Ele tem essa capacidade de nos controlar. Por isso, com esse poder de escolha, prefira escolher a servir a Deus. Certo assim? Tenha uma ótima noite na presença do Senhor Jesus.